Salve fiel! Chegando aí com o primeiro vídeo do canal este ano, e como é o primeiro vídeo, né, desse canal oficial, eu quero desejar a todos um feliz ano novo, a todos os nossos amigos torcedores corintianos e também os torcedores de outros times e quem quer que seja que passe por aqui, que o seu ano seja muito próspero, também para o seu time, né, precisa ter essa competitividade. E para esse primeiro vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre como se fosse um guia do Campeonato Paulista. Falar sobre todas as principais equipes, os principais adversários do Corinthians, e começando pelas equipes menores, né, do interior, e ver o que elas preparam. Né? O Campeonato Paulista é tido como um dos campeonatos mais difíceis, os campeonatos estaduais mais complicados e competitivos do país, e esse ano promete muitas surpresas também, com alguns investimentos que vocês vão achar bastante interessantes, como eu achei também na pesquisa que eu fiz aqui com os principais clubes. E até já para deixar claro, nesse primeiro vídeo eu não vou falar dos principais concorrentes do Corinthians, né, do Bragantino, do Palmeiras, do São Paulo e do Santos, principalmente de Palmeiras e São Paulo, porque essas equipes ainda estão na montagem do seu elenco, ainda não concretizaram todas as contratações que pretendem. A gente ainda não sabe todas as saídas que vamos ter, né? O Bragantino, por exemplo, é uma equipe que está sofrendo muito assédio de outras equipes e por isso pode mudar muito o seu elenco daqui até o começo do Campeonato Paulista. Então, por enquanto, vamos focar apenas nos clubes que já estão mais definidos, né, mais desenhados, principalmente algumas equipes que terminaram o Campeonato Brasileiro bem no ano passado, o Campeonato Brasileiro da Série B, como o Novo Horizontino, que quase subiu. O Guarani também ficou muito perto disso, o Mirassol também, e são equipes que se prepararam muito bem para esse começo de temporada e que devem fazer parte dos principais equipes a serem batidas do Campeonato Paulista. Então já te convidando aí para você assistir esse vídeo até o fim, para a gente discutir um pouquinho sobre tudo que está sendo feito nesse Paulistão de 2024 e por que ele promete ser um dos mais competitivos dos últimos anos. Vamos falar sobre isso aí. E vamos por partes, né? Para começar com o grupo A do Campeonato Paulista, que tem o Santos como cabeça de chave. Mas, como falei, não vou colocar o Santos nessa análise, porque por mais que o Santos já tenha contratado muita gente, parece que já tem desenhado o seu time e o seu elenco para a disputa da Série A e disputa do Campeonato Paulista, acho que o Santos ainda vai ter algumas modificações, pode ter saídas, né? O Joaquim, por exemplo, um zagueiro importante do Santos, está negociando com o Flamengo, já esteve na mira até do Corinthians, então pode ser que tenha novidades, né, ainda no Santos, então eu vou deixar mais para depois também o Santos envolvendo no vídeo dos principais times do Campeonato Paulista, como São Paulo, Red Bull Bragantino e Palmeiras, e também o Corinthians. No grupo do Santos dividem também a Portuguesa, o Ituano e o Santo André. E para dar uma ordem assim, de hierarquia, eu coloco que a Portuguesa deve ser quem vai disputar a segunda posição ali com mais força. Né? Não descartaria talvez a Portuguesa buscando a primeira colocação, mas eu acho que a Portuguesa deve chegar como o time que vai disputar com o Santos ali as quartas de final lá na frente na fase classificatória. Né? Ituano eu colocaria em terceiro e o Santo André em quarto. Por mais que o Santo André esteja remontando praticamente todo o seu elenco e junto com a Portuguesa tenha o interesse de fazer um bom Campeonato Paulista para disputar uma vaga para a Série D de 2025, acho que ainda está um pouquinho atrás, né? Passos mais atrasados do que os seus rivais diretos. O Ituano está há mais tempo como uma equipe mais tradicional do futebol paulista, e a Portuguesa é a Portuguesa que fez um investimento muito bacana, vem se reestruturando, e é uma equipe de tradição e com uma casa muito quente para os seus adversários. Começar a falar sobre a Portuguesa, né, porque eu acho que vai ser a segunda desse grupo, fez um investimento muito bacana para essa temporada, para esse Campeonato Paulista, foi buscar jogadores muito importantes, interessantes, que talvez vão ser uma surpresa, como o próprio Jefferson Quintana, o zagueiro que estava no futebol uruguaio e que, junto com o defensor do Uruguai, chegaria à próxima Libertadores e a Portuguesa conseguiu trazer ele para esse seu projeto e deve ser o xerife da Portuguesa nesse Campeonato Paulista. Um nome muito interessante que, provavelmente, nesse seu projeto aí da Portuguesa, ela deve ter dado garantias de que ou ele se tornaria um jogador muito importante para esse ano e para o próximo, ou também aproveitaria uma boa vitrine que é esse Campeonato Paulista, porque é de fato um dos nomes mais surpreendentes. A Portuguesa comemorou muito também a chegada do Henrique Ceifador, que já teve passagem pela Portuguesa, muito conhecido no cenário nacional, já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2017 ao lado do Jô, fez 18 gols naquela edição, talvez seja o principal nome de ataque da Portuguesa, que também trouxe o Giovanni Augusto, que também em 2017 foi campeão brasileiro com o Corinthians, com menos
protagonismo do que o ceifador no Fluminense, que foi o vice-campeão. O, o Giovanni Augusto chega para dar um pouquinho de qualidade técnica, é um jogador experiente também, de muita rodagem no futebol brasileiro. Chegou a ter uma boa fase no Corinthians e deve chegar na Portuguesa para ter um bom desempenho, né? Espera-se dele. Além desses, né, a Portuguesa também fechou com outros jogadores que também figuram entre nomes conhecidos do nosso futebol, né? O Ricardinho, volante, passou pelo Ceará, bom jogador, muito conhecido do futebol cearense. Vitor Andrade, que foi revelado no Santos, subiu nas categorias de base do Santos com 16 anos, tinha muita expectativa nele, rodou o futebol português, jogou em 3 clubes por lá. E o volante Zé Ricardo, que também passou pelo futebol do América Mineiro, há anos atrás foi um dos destaques do futebol mineiro, do futebol brasileiro na Série B, e também teve um bom desempenho na Série A. Os comandados do técnico Dado Cavalcante, que já está na Portuguesa há um tempinho, também tem como principal objetivo chegar à fase decisiva do Campeonato Paulista para estar bem classificado e chegar na série D, né, ganhar uma vaga para a Série D de 2025. Eles disputam esse ano para chegar à Série D do próxima temporada. Desse ano já está fechada. Nenhuma dessas equipes que a gente falou, Portuguesa e Santo André, conseguiram a vaga. Mas eu vejo com boas expectativas a Portuguesa, né? Ano passado a Portuguesa conseguiu, nos momentos finais ali das fases classificatórias, se manter na Série A e é muito legal. A Portuguesa sempre foi tida como talvez o segundo time de todo paulistano, né? De todo paulista. A namoradinha do Brasil, uma equipe sempre muito carismática, com grandes revelações na sua história, e a gente espera e torce para que eles voltem a ter, né, o sucesso que já tiveram em outros momentos. E é de fato uma torcida. Espero que façam um bom Campeonato Paulista e conquistem isso, e cheguem aonde querem, né? Que o seu projeto seja de muito sucesso. A gente já falou do Ituano, que se manteve na Série B, ficou em 14º lugar, perigou um pouquinho ali, e por isso eu vejo que a vaga, né, a segunda vaga desse grupo está em aberto. Ituano e Portuguesa vão disputar bem entre eles essa vaga. E para lembrar também, né, sobre o regulamento do Campeonato Paulista, para quem não está familiarizado, as equipes desse grupo, né, de todos os grupos na verdade, elas não se encaram diretamente. No caso do grupo A, Santos, Santo André, Portuguesa e Ituano não vão se encarar diretamente, então não vão roubar pontos um dos outros. Eles vão contra os outros adversários nos outros grupos buscar esses pontos para que possam fazer com que eles sigam na Série A e que cheguem à próxima fase. Só em uma eventual fase de quartas de final é que as duas melhores equipes de cada grupo se encaram. Então, o Ituano, que eu vejo o principal adversário de Santos e Portuguesa, principalmente da Portuguesa, né? Não tem como tirar pontos diretamente da Portuguesa, assim como o inverso também não. E aí eu acho que isso deixa o campeonato bem legal, bem bacana, bem dinâmico. Eu acho que isso é um ponto interessante do regulamento do Campeonato Paulista. O destaque do Ituano, acho que o principal destaque é o nome do Jean-Pierre, que já foi uma das principais promessas do futebol brasileiro, revelado pelo Grêmio, né? Surgiu no Grêmio, na verdade, não tenho certeza se ele foi revelado pelo Grêmio, mas surgiu no Grêmio, batedor de falta, um jogador de muita qualidade técnica, mas que teve um problema de saúde grave, um câncer, e que agora deve estar já controlado. Então torço, espero para que ele consiga reencontrar o seu melhor futebol, a sua melhor saúde também, e que volte a ser um dos principais nomes do nosso futebol, e que seja um dos principais nomes do Campeonato Paulista também. Toda sorte para você, Jean-Pierre, não contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians você pode deixar passar. Junto dele, acho que os destaques que eu trouxe também do Ituano são do nome Salatiel e do Tony Anderson, dois jogadores com certa rodagem no futebol brasileiro, né? O Salatiel passou pelo Sport, pela Chapecoense, e o Tony Anderson teve um destaque legal no Atlético Paranaense. Ali acho que ele chegou a ser disputado até por outras equipes do tamanho do Atlético Paranaense ou maiores. Então são dois nomes que dão maturidade para o elenco do Ituano e que podem ajudar a equipe a alcançar os seus objetivos. Acho que eu vejo esses nomes de fato interessantes, são nomes bacanas que sempre tem no Campeonato Paulista e que podem dar um toque a mais, principalmente na disputa contra outros times, né? Pode ser um ponto positivo na disputa contra times do mesmo tamanho, e contra as equipes maiores uma maturidade legal que às vezes falta para as equipes do interior. Então eu vejo o Ituano forte nessa segunda vaga, mas um pouco abaixo da Portuguesa, e mais um adversário que deve incomodar como sempre incomodou, né? Já faz um tempo que o Ituano está na Série A do Paulistão. Ano passado eliminou o Corinthians, chegou à semifinal, caiu para o Água Santa, que foi vice. Então tem umas campanhas de destaque no Paulistão que
colocam ele como uma pedrinha no sapato ali de muita gente e que é preciso manter o olho aberto. Vamos ver como que vai sair o Ituano. Boa sorte para a equipe de Itu também, né? E o Santo André. O Santo André fecha o grupo, né? Eu vejo o Santo André como a quarta força do grupo, né? O último mesmo ali, que também e isso já tem que ser um motivo para que a equipe mantenha o alerta ligado, porque geralmente a equipe que fica nas últimas posições do seu grupo corre um risco tremendo de cair para a Série A2. Né? Esse regulamento do Campeonato Paulista, que tem uma forma diferente de classificatória, mas ao fim, a posição geral do clube na tabela determina se ele vai disputar as fases finais como mandante, com vantagens de ser mandante, ou de queda. Né? As últimas equipes ficam brigando ali para não cair. A Portuguesa, como eu falei, ano passado escapou ali nos últimos momentos e esteve muito próxima de cair. E dependendo do grupo, né, se ele tiver, como ele tiver nivelado por baixo, a equipe pode estar muito perto de se classificar, mas ao mesmo tempo muito perto de cair. Então é um olho aberto que o Ramalhão tem que ter, até porque está remontando o seu elenco. Né? O Santo André contratou 18 jogadores do fim do ano para cá, nomes com boa rodagem no futebol brasileiro, mas para atingir o seu objetivo de que é se manter na Série A e disputar a Série D do ano que vem, conseguir uma vaga na competição nacional do ano que vem. É um projeto que está meio que recomeçando lá no Santo André e que pode ser complicado se a equipe não levar bem esse Campeonato Paulista. Entre os destaques, né, dá pra gente colocar talvez não os destaques como tão fortes assim quanto de Portuguesa e Ituano, nem mesmo Santos, né, tão pouco Santos, mas que jogadores com uma projeção legal no futebol nacional. Talvez o principal deles, o Alce, né, que é um zagueiro que foi revelado pelo São Paulo. Ele foi visto com muito potencial pelo tricolor, mas não alcançou o que se esperava e saiu para o Santo André para meio que recomeçar sua carreira, mas é um jogador novo, são apenas 24 anos, né? Tá ainda alcançando o seu auge físico e técnico, então pode ser uma peça importante para o Santo André nessa montagem. Certamente é um dos principais nomes entre esses 18 que o Santo André contratou. Entre outros deles, eu destaco também o Edmar, que é um lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo volante, também jogou de zagueiro na campanha do Vasco de 2022, que levou o Cruz Maltino à Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco disputou a Série A de 2023, subindo em 2022, com o Edmar como um dos principais jogadores daquele elenco. Contestado ou não, foi um dos principais jogadores daquele elenco e é um jogador de muita bagagem. E, mais uma vez, acho que essa bagagem faz o diferencial no futebol paulista, né? Às vezes um jogo ali ou outro requer um pouco mais de experiência que o seu time tem que ter e esses jogadores podem entregar isso ao time. Então eu vejo o Santo André com uma complicação, né? Chega com um ano conturbado, com uma aspiração muito forte de que é se manter, e não só se manter, mas fazer um campeonato legal para chegar à próxima Série D, e também torço por isso, né? Eu quero ver cada vez mais o nosso futebol paulista se erguendo, sendo forte, e é interessante ver como esses projetos são tocados, e vamos aí torcer também pelo Santo André. Boa sorte ao Ramalhão. E esse é o grupo A, com Santo André, Santos, Ituano e Portuguesa. Eu vejo esse grupo bem nivelado. Eu acho que o Santos está bem à frente dos seus rivais, mas não tão distante também dessa disputa. Né? Eu acho que o Santos não entra já classificado. Apesar de estar mais à frente, o Santos vai ter que dar continuidade, vai ter que dar uma construção no seu time, entrosamento, são muitos jogadores chegando, um novo trabalho iniciando, o Carille que está por lá, bom treinador, mas que tem essa preocupação de formar um time para a Série B. Então talvez o Campeonato Paulista não seja necessariamente uma grande preocupação do Santos, mas que pode ser usado para chegar também a uma Copa do Brasil do ano que vem, mas construir o time para a Série B, que com certeza é o principal objetivo do Santos, que é voltar à Série A. Vejo a Portuguesa como um pouquinho também como a principal segunda força, a que mais vai incomodar ali o Santos talvez, e um pouquinho à frente do Ituano. O Santo André eu realmente acho que vai ter uma temporada difícil, é uma remontagem, é um projeto que também está meio que recomeçando, né, caminhando novamente uns passos curtos, mas que a gente torce pelos 4 clubes, pelos 3 principalmente, né, o Santos que é um rival, a gente quer deixar um pouquinho para lá, mas que consigam reconstruir as suas forças e reencontrem o caminho das glórias, né. Torço pelo futebol paulista e torço para que essas equipes voltem a
a estar entre os principais nomes deles. Mas é um grupo que eu vejo bem nivelado e que vai demandar muita atenção de todos os clubes, né? Rodada a rodada para os seus objetivos. Então eu vejo que não há uma certeza, mas que há algumas equipes com um pouco mais de força para chegar à próxima fase. O que você acha, torcedor? Você concorda comigo? Como que você faz essa leitura aí dos principais clubes do Grupo A do Campeonato Paulista? Quem que você acha que vai se classificar no final? Vamos falar sobre isso e logo mais eu chego com a análise do Grupo B e dos demais grupos também. Até a próxima, torcedor. Vai, Corinthians!